Danilo, tá certo o Flamengo? Opa, mostra a grana aí, senão ia ser uma pergunta. A outra não, é preciso explicar isso aí. O que acontece? O Corinthians pode pagar parcelado? Sim, desde que o Flamengo aceite as garantias apresentadas pelo Corinthians. O Corinthians apresentou as garantias de uma empresa, né, a qual teria que pagar valores ao Corinthians. A mesma que apresentou no episódio Mateuzinho. É como se fosse um fiador, só que o Mateuzinho não foi pago. Ou seja, esse fiador, o Flamengo, entre aspas, o Flamengo não aceita. Essa é a informação que eu apurei junto ao Flamengo. O Flamengo quer uma garantia bancária, por exemplo, uma garantia de um banco, de um grande banco. O tal banco, aí o Flamengo aceita. O Corinthians conseguirá essa garantia? Se conseguir, ok. Caso contrário, tem duas opções. Paga à vista 800 mil euros ou paga 500 mil reais de multa. Né? A terceira multa seria para que ele jogue dia 20. É simples assim. Aí tem muita gente fazendo confusão. Não, paga depois. Tá... Sim, desde que o Flamengo aceite as garantias. Lembrem que houve a cláusula anti-calote quando foi feita a negociação do Mateuzinho, do Hugo. Então, a mesma coisa tem lá no caso do Cuiabá. No momento que o Cuiabá, que o Corinthians atrasou a parcela, todas as subsequentes venceram. O Mateuzinho, a mesma coisa. O Mateuzinho, pelas estimativas do Flamengo, tá? Flamengo, imagina que se o Corinthians pagar no ano que vem, digamos, no começo do ano que vem, um exemplo, tá? Ele vai custar uns 500 mil euros a mais do que custaria originalmente, por conta das multas e tudo mais. Então, é isso. O Corinthians vai ter o Hugo? Com certeza vai, pagando 500 mil ou apresentando uma garantia bancária que o Flamengo aceite. Se não apresentar, o Flamengo fala, não, essa garantia eu não aceito, então vocês têm que pagar à vista. Não, à vista não tem 800 mil euros. Então, paga 500 mil, ele joga, mais adiante faz um outro tipo de acordo. Lamento, você normalmente é um cara bem informado, mas no caso você está muito mal informado. O Corinthians já apresentou uma garantia bancária para o Flamengo do Banco Nacional. Para quem se lembra, o Banco do Guarda-Chuva não existe mais. Nacional de Minas Gerais. Nacional de Minas Gerais. Da família Magalhães Filho. Mas esse ponto é importante. A garantia apresentada foi a mesma do Mateuzinho. E não pagaram o Mateuzinho. Então, é a vida de quem não tem crédito, né? Quem não tem crédito. Exato. Exatamente. Se fosse o Palmeiras que precisasse apresentar uma garantia bancária, o Palmeiras conseguiria. Não precisa nem ser da dona da empresa, da presidente, não. No caso da Leila. Não, o Palmeiras teria, que tem crédito. É isso, simples assim. Aí fica um pandemônio. Não, pagou, não pagou. Cara, é isso. Se não apresentar, o Flamengo fala não. Mas vai jogar? Claro que vai jogar. Se precisa, o Corinthians vai pagar 500 mil. 500 mil acho que o Corinthians consegue para pagar. Né? Nem que tire da renda, tire de algum lugar. Tem o patrocinador também aí que, né? Banca qualquer coisa, segundo dizem. Tá tudo certo. Pois o patrocinador que banca qualquer coisa, ô Danilo, hoje, dia 11... ele não vai poder mais estampar o seu nome na camisa do Corinthians, na Esportes da Sorte, por determinação do governo. Só no Rio de Janeiro. Mas aí, o que vai acontecer? Essa história, pra mim, tá, assim, como tudo, né, nos últimos tempos de Corinthians, tá muito mal contada, porque, conseguiu uma autorização para atuar no Rio de Janeiro, aí depois de um tempo, não, mas não vale em âmbito federal. Aí aparece na lista da Fazenda depois. Mas agora pode atuar no Rio de Janeiro com autorização, mas o Corinthians... Aí quando o Corinthians for jogar no Rio de Janeiro pode estampar, quando não for, não vai... O certo o Corinthians deveria correr e achar outro patrocinador, porque não dá para você ficar vivendo até dezembro, que é o prazo agora para essa nova questão das bets, com essa questão. Mas não tem o menor cabimento o Corinthians, um time desse tamanho, viver um problema desse. É um negócio, é uma vergonha, gente. Pelo amor de Deus, a gente fala que é de novo a mesma questão. 2 vezes seguidas. O Corinthians assumiu o risco com o Memphis, já sabendo da investigação, já sabendo que corria o risco de Esportes da Sorte não estar regularizado. Agora conseguiu pela Loterge. Pode aparecer no Rio de Janeiro. É um negócio Danilo, surreal, gente. Danilo, quem sabe o Corinthians consiga a PixBet para patrocinar agora. O próximo passo. A melhor piada de todas é a seguinte, mas o Corinthians está tranquilo em relação a Esportes da Sorte, porque está no contrato que se romper, a Esportes da Sorte vai pagar 100 milhões de reais para o Corinthians. Vai pagar como, cidadão? Exato. Exato. Eu até fiz uma matéria recentemente, eu falei com um advogado especialista, o Gustavo Nadalim, ele até explicou, ele falou, gente, se o Corinthians for processar a Esportes da Sorte e o CNPJ não tiver patrimônio,
Adeus, Aonde? tchau. Você vai ter que ir para pessoa Aonde? física, isso aí são anos e anos para você conseguir pegar esse dinheiro. É uma Aqui, maravilha. ó, o Anderson Silva manda a seguinte mensagem aqui, ó. O Flamengo exigiu uma cláusula, olha que maldade, hein, que obriga o Hugo a sair jogando com os pés no jogo de volta. Ô, Mauro, O Anderson só pra Silva fechar foi esse que inventou o faraó, tá? Eu não esqueço, viu, Anderson? ele? É ele. Só pra É fechar mais esse um assunto. novo integrante do programa. É isso, ele e ele o mesmo. Fernando. Ele e o Fernando. O Flamengo avaliou mal ou era isso mesmo, com relação ao Hugo Souza, rapidamente? Eu acho o seguinte, a gente não pode esquecer a trajetória do jogador. O Hugo Souza falhou incontáveis vezes no Flamengo quando o Paulo Souza era técnico e até insistia em escalá-lo. Em Portugal não se destacou, tanto que ele não chamou a atenção de nenhum clube maior, né? Não foi nem para o Braga ele foi, muito menos para Sporting, Porto, Benfica, muito menos de times de outros países da Europa. Mas eu acho que, por ser um goleiro ainda novo, que agora parece muito mais concentrado, muito mais dedicado, não sei se ele estava deslumbrado naquela época, sei lá o que aconteceu com ele, mas enfim, a multa é muito baixa. Acho que emprestar era necessário. Ele não ia jogar mais no Flamengo. Ele não ia ter nem tranquilidade para jogar. A torcida ia pegar no pé, ele estava com o filme queimado. Então ele ia para o Corinthians, ok, mas a multa é muito baixa. Mesmo sendo baixo, o Corinthians não consegue pagar, né? Pois é. Arnaldo, a gente tá chegando ao Diga. finalmente aqui, daqui a pouco o Juca vai entregar o Ratão e o Gatão, mas sem antes falar do São Paulo, que teve um pacto, reunião a portas fechadas, Casares com o Zubeldia, fica, não fica, pacto para ir para a Libertadores ano que vem, cintos apertados, Alisson correndo no campo, enfim, muita coisa. Muita coisa na quinta-feira. Essas reuniões aí para esse que se chama de pacto, né? Para os 9 jogos restantes para tentar a vaga na Libertadores. O São Paulo, nessas reuniões, não tratou de 2025, quando ele espera ter crédito, essa palavra que o Mauro disse, para poder ser mais competitivo a médio prazo. O São Paulo está fazendo, é bom a gente deixar claro, um movimento na contramão dos demais clubes brasileiros nesse momento. Enquanto quase todos vão despejar uma dinheirama de novo, na próxima janela, o São Paulo vai reduzir o seu investimento. É bom o torcedor ter isso na cabeça, acho que é uma medida necessária nesse momento, mas é bom o torcedor ter isso na cabeça. E eu imagino que a única forma de você ser competitivo nessa condição é você manter a maioria dos seus jogadores atuais e a comissão técnica. Se você começar tudo de novo, sem dinheiro para grandes reforços, acho que você anda para trás, né? Então essa é a situação, mas ela não foi colocada nessa quinta-feira nessas reuniões. Ninguém falou sobre 2025. Todo mundo se concentrou nessa espécie de pacto pela Libertadores. Juca, entregue o Ratão e o Gatão, por favor. Olha, o Gatão de Ouro é evidentemente para a dupla botafoguense, Igor Jesus e Luiz Henrique. O Ratão de Bronze eu vou entregar para esse cidadão que se diz empresário, que é apenas um meliante, William Rogato, que foi ali na CPI das apostas e fez em português mais ou menos o que já havia o John Textor feito em inglês. Falou uma porção de coisa, não apresentou prova alguma. O que nós sabemos, que ele fez manipulação de resultado lá em Brasília. Temos vítimas, temos tudo, ele tem mandado de prisão contra ele. Tá? Quer dizer, então, isso é indiscutível, ele já fez. Agora, ele fala uma porção de groselhas, aí ele diz, não, é claro que o Textor tem razão. Textor tem razão, Textor acusou o São Paulo, acusou o Palmeiras, Textor tem razão. Qualquer um pode falar. Eu quero deixar claro o seguinte, o bispo do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Alagoas, não saberá nada sobre o submundo do futebol. Só sabe bandido. Como quando Placar denunciou a máfia da loteria esportiva. Depois de tudo colhido, nós fomos atrás dos bandidos que faziam. Até que um topou confirmar nome por nome. Nós demos 125 nomes na reportagem. Não é a vaca, não, tá aqui os nomes. Tá? É absolutamente essencial isso. Então fica essa falação, isso não leva a nada.
a não ser dar vazão ao que fez o correspondente do UOL em Lisboa. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!